um episódio do Widencast e hoje eu estou aqui emocionada porque a gente vai estar conversando com a Joyce Paula sobre mulheres nas finanças, desafios, conquistas, porque você acha que está num alto cargo de liderança, que é o sonho de todo mundo, que é o cargo que ela ocupa, eu vou já explicar, né? É fácil, mas não é. Existe toda uma trajetória, existe toda uma preparação e a gente vai conversar, né, de uma forma muito leve sobre esses desafios, tá? Então, se você tá aí, lembra de estamos no Spotify, seguir a gente, marcar o seu amigo, pegar o seu cafezinho e lembrar de estar seguindo o Widencast. Então, Joyce, eu estou muito feliz de estar hoje aqui te entrevistando, né? E queria falar um pouquinho sobre você. A Joyce, ela é economista, atualmente ela está, né, como diretora de controladoria, riscos, gestão de riscos e do CSC da Solar. Gente, para tudo, da Solar. Não a Solar Coca-Cola. Coca-Cola, que não é empresa pequena, né? É uma empresa de grande porte. E às vezes, né, a gente pensa assim, mas é muito fácil. Não, calma. Eu vou querer que agora, né, você seja muito bem-vinda. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. E principalmente, né, fala um pouquinho como foi a sua trajetória profissional, quais são aqueles pontos que você poderia dar de dicas para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, porque a gente vai ficar muito atento, porque ela tem coisas maravilhosas para contar e vários ensinamentos, vocês sabem, né? Um beijo e seja muito bem-vinda, amiga. Aninha, é um prazer enorme estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da minha história, né? Eu tenho alguns anos já nessa trajetória, mas eu acho que antes de começar a minha história, eu queria começar dizendo um pouquinho da Solar, né? Falando um pouquinho da Solar. Então, a Solar, eu estou na Solar há 1 ano e meio. A Solar é uma empresa aí de 21 mil colaboradores, uma empresa assim que está em 70% do território nacional e é uma empresa que tem uma cultura maravilhosa, que valoriza as pessoas, que valoriza a diversidade, que valoriza as mulheres. Então, é espetacular poder compartilhar um pouquinho disso tudo com você. Realmente a jornada não foi tranquila, não foi fácil, mas foi possível e isso é que é importante. E é dentro dessa possibilidade que eu queria que você parasse e refletisse, né? A gente está sempre aqui no Widencast trazendo vários profissionais de sucesso de todas as áreas para deixar claro que se eles chegaram até onde chegaram, você que está nos escutando também pode chegar. Agora vai exigir algumas características, resiliência, vai exigir adaptabilidade. E aí a Joyce vai agora comentar com a gente quais são essas características, as hard e soft skills que você, ao longo da sua trajetória, você percebeu que foram necessárias para que você conseguisse estar onde você está, numa empresa maravilhosa, mas num cargo de alta executiva. Ana, não existe receita de bolo, né? Não existem histórias. E as histórias são feitas de... É uma caminhada. E a gente tem que entender que o bonito não é chegar no destino, mas sim, né, caminhar. Né? É o cabelo ao vento ali, a gente sentir que está dirigindo um carro numa estrada. E isso sim é que foi a minha trajetória desde o começo. Eu não sou aquela... acho que amante dos números genuína e que me via numa posição como hoje. Acho que isso é que é interessante. Eu sou mineira de Juiz de Fora, de uma família tradicional, e como toda família tradicional eu tinha que aprender a tocar piano. Então eu sou formada no Conservatório de Música. Eu sou bailarina, não sou mais. Fui bailarina por muitos anos. Então eu acho que eu até era mais das artes, talvez, do que dos negócios e dos números. E o meu pai era um português, né, que veio de Portugal para poder tentar a vida aqui no Brasil.
E ele, acho que queria muito um filho, mas acabou tendo 3 filhas. Eu e minhas 2 irmãs, né? Eu sou a do meio, então nós temos a Suzana e a Sara, minhas outras 2 irmãs. E o meu pai falava assim, que ele não queria que nenhuma filha, ele tinha uma indústria com uns 200 colaboradores, 300 talvez, e ele falava que ele não queria que nenhuma filha dele fosse para essa área de artes. Ele achava que isso não dava certo, que não dava futuro. Então, na época, eu fui fazer a inscrição do vestibular. Naquela época não tinha nada online, né? A gente ia lá pra fila, pegava o papelzinho. Então, eu fui fazer a minha inscrição, olhava pro papel e falava assim, o que eu vou fazer? Economia, direito, pedagogia ou psicologia? Eu queria mesmo ir pro lado da psicologia e da pedagogia, mas eu lembrava da voz do meu pai. Não, eu quero as minhas filhas perpetuando o meu negócio. Então, na hora H lá, olhei e falei, não, direito eu acho que eu não quero. Então vamos para economia. Ou seja, acho que esse já é o mandamento número 1, né? Não ache que a sua vida ela é definida lá na juventude. Ela não é. Então, eu, naquele momento, falei, meu Deus, mas eu vou fazer economia, tá? Fiz vestibular, passei. Fiz vestibular na Universidade Federal de Juiz de Fora. Quando eu fui começar o primeiro semestre, as matemáticas 1000. E eu falando, meu Jesus, não era isso. Não era isso. Será que era isso que eu queria? E as coisas foram caminhando, só que eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, muito adaptável e eu entendo e muito resiliente. Então eu olhava e falava assim, não, mas eu não desisto. Eu vou trilhar esse caminho sim. Então comecei a fazer um estágio na fábrica do meu pai e estudar. E falei, não, mas eu também quero fazer psicologia, só para ser uma coisa que eu gosto, mesmo que eu não trabalhe com isso. Comecei a fazer psicologia à noite e economia de manhã e à tarde fazia esses, tentava fazer um estágio. 2 faculdades. Fazia 2 no começo. Porque a psicologia era que eu, teoricamente, eu já vou explicar por quê, mas teoricamente era que eu queria para minha profissão. Mas como eu tinha que agradar o meu pai, no meu ponto de vista eu tinha que agradar o meu pai, não, vou fazer economia. Acabou que, para surpresa, acho que até minha, apesar de não me ver numa posição de negócios, de business, de matemática, de finanças, eu fui gostando. E aí chegou num momento que eu tinha que começar a decidir, né? Porque trabalhar, fazer as faculdades, eu já tinha ali a minha formação de dança, de balé, de piano, aí eu falei, não, também não posso ficar. E eu comecei a ver que realmente não era, o que eu queria não era seguir para essa área das artes. E comecei a falar, não, então agora eu vou ter que parar, porque eu vou ter que fazer um estágio mesmo, uma coisa mais, E falei, não, então vamos trancar psicologia e vou me dedicar a uma coisa. Em resumo, chegou num momento que meu pai faleceu, a empresa dele teve vários percalços aí no meio do caminho e eu me vi uma menina com seus 20 e pouquinhos, 21, que eu me formei com 21, em Juiz de Fora, que é uma cidade que é mediana, mas que tem poucas oportunidades e numa situação que, e aí eu vou fazer o que da minha vida, Porque se eu fiz essa formação para trabalhar com meu pai faleceu, as coisas saíram, O trem meio que saiu do trilho. Então eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu vou mudar pro Rio e vou arrumar um emprego lá. Que coragem, que maravilha. E minha mãe falou, mas como é que vai ser? Não sei, eu tinha uma amiga, eu morava numa casa grande, nunca tinha precisado lavar roupa, arrumar casa, nada disso. Sempre tivemos uma estrutura boa e graças a Deus eu sempre fui muito estudiosa, porque meu destino lá atrás estava traçado, que era trabalhar na empresa do meu pai, casar com o meu namorado de 8 anos, que eu namorava há 8 anos. Acabou que terminamos o namoro, meu pai já não tinha mais a empresa, eu me vi lá em Juiz de Fora falando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora?
Então eu liguei para uma amiga, essa amiga morava no Rio, e ela falou, olha Joyce, eu tenho um quarto de empregada aqui, é a única coisa que eu tenho. Falei, não, mas eu quero mudar, eu quero começar a minha vida. Então fui. Era um quartinho pequeno, não tinha máquina de lavar roupa. Eu lembro que eu tinha que lavar na mão a roupa, não estava acostumada a lavar roupa, né? Mas tinha que fazer tudo, passar, fazer tudo, arrumar a casa. E em 1 mês e meio, mais ou menos, acho que 1 mês, eu já estava empregada. Então eu comecei a trabalhar na Parmalat, numa área bem administrativa, que talvez não fosse nem tanto assim a minha área de desejo de trabalho. Mas falei, não, eu tenho que me estruturar aqui, né? Então eu tenho que ter como pagar minhas contas e tal. E eu estava num momento que eu não queria ficar ligando para minha mãe, pedindo as coisas, porque ela já estava ali vivendo aquela transição da vida dela. Então, fiquei na Parmalat por 1 ano e pouco, e eu trabalhava na Zona Sul e morava na Zona Sul do Rio. Então, eu passava por um prédio, olhava para lá e falava, o prédio era lindo. Eu falava, eu ainda vou trabalhar ali. Que maravilha, olha aí, viu? Eu ainda vou trabalhar ali. E um dia eu trabalhei, né? Então foi aí que eu comecei mais na área de finanças mesmo. E numa área super contábil, né? Você até falou, você é economista ou contadora? Sou economista, mas eu acho que eu sou mais contadora do que economista hoje em dia. Eu tenho quase certeza, viu? Eu tenho quase certeza. Olha, eu discuto com contadores, que é uma coisa, eu dou trabalho. Mas então, o que aconteceu foi que eu comecei então nessa área mais financeira, fiz muitos fechamentos contábeis, então foi uma trajetória. O setor era uma multinacional da estatal francesa de energia, da EDF, o braço de renováveis dela, e comecei nessa área então fazendo muito essa parte contábil, né, assim, fechamentos, toda essa parte, e fazia uma parte administrativa também. E com o tempo, essa empresa acabou, a EDF teve muitas perdas na época, porque ela era investidora da Light, ela era a majoritária da Light, que é a concessionária de energia do Rio. Perdeu muito dinheiro e decidiu sair do Brasil. Quando ela saiu do Brasil, ela primeiro vendeu para um fundo de investimento, então eu passei por essas mudanças todas. E de repente, nesse meio do caminho, como eu disse, eu não casei com o meu namorado de muito tempo. Eu conheci meu marido atual, né? Meu marido atual, que já tem 20 anos que está comigo. Que maravilha! E nesse meio do caminho também eu vim transferida, como mudou aí os acionistas todos, acabaram pensando, não, como o acionista é português, e Fortaleza está tem voo direto, né, para Lisboa, então vamos mudar o nosso escritório central do Rio para Fortaleza. Além de tudo, tinha uma outra razão para a mudança. Era um projeto de energia renovável, de energia eólica, que aqui é o centro, né, Ana? Então, vim transferida para cá. Nessa época eu falei assim, mãe do céu, eu acho que Deus não deve estar querendo que eu case, né? Porque as coisas começam assim. E ele estava no Rio, né? Ele morava em São Paulo. O Luiz. Aí, resumo da ópera. 6 meses depois, Luiz estava transferido para cá, né? Eu vim, ele veio 6 meses depois. Logo depois, minha primeira filha nasceu, a Marina. E nós ficamos aqui mesmo, em Fortaleza. Virei uma cearense. E com um tempo depois eu fiz uma mudança de empresa, entrei aí no agro. Então a minha trajetória, eu te digo que, Aninha, a vida da gente, ela vai conduzindo um pouco a gente, né? Sim. Então a gente às vezes planeja, mas a coisa não sai exatamente, não é uma linha reta, como você falou, não é uma linha reta e as trajetórias não são lineares. Então a vida foi me levando e eu acabei entrando no agronegócio, fiquei no agro por uns 16 anos talvez, e comecei a absorver novas responsabilidades. E aí eu vou fazer um comentário com relação àquilo que você comentou de soft skills, de skills para a gente
subindo aí, né, na carreira, fazendo uma trajetória ascendente na nossa carreira. Sim. Eu entendo que no passado a gente, nosso conhecimento técnico era a única coisa importante, né, quando a gente estava falando de carreira. Mas ao longo do tempo a gente foi vendo que não é bem assim, né? As pessoas, a gente tem que ser muito resiliente, a gente tem que ser muito adaptável, a gente tem sim que ter conhecimento técnico e a gente tem que ter uma coisa muito importante, que é aprender a desaprender para reaprender o tempo todo, né? Desconstruir um conhecimento para deixar o novo conhecimento se enraizar e você poder evoluir, né? Exatamente. E isso não é no começo, no meio ou no final. É a vida inteira. É a vida inteira. É a vida inteira. A gente não tem como achar que agora eu já terminei minha graduação, então eu não preciso mais estudar. Não, o conhecimento é a única coisa que quanto mais a gente divide, mais se multiplica, né? Então, a minha carreira foi assim, eu fui me adaptando às realidades, né? Fui me adaptando às empresas em que eu estava. Eu nunca fui uma pessoa muito imediatista, então eu tive trajetórias duradouras, né? Assim, períodos muito longevos nas empresas que eu trabalhei. Então, eu fiquei 12 anos na Sumitomo, né? Como diretora financeira. Sumitomo é uma multinacional de origem japonesa, presente em vários países, né, quase todos, e muito sólida, com uma cultura muito diversa, né, muito diferente talvez do que a gente está acostumado. Então ali eu tive que testar essa minha adaptabilidade, essa minha resiliência, eu acho que essa minha força de lidar com as adversidades. E recentemente, como você disse, então há 1 ano e meio começou meu namoro com a Solar, e eu entendo que nada acontece por acaso, né? Nada. Meu namoro com a Solar começou aí de uma forma inusitada, eu tive uma indicação e começamos a conversar e eu pensava, mas será? Eu não entendo nada de bem de consumo, nunca trabalhei nessa área, fiquei aí mais de 15 anos no agro, antes disso eu era de energia renovável, então assim, será? Eu não entendo nada de bem de consumo, né? Então começamos a conversar e vou dizer uma coisa para você, essa mudança foi uma mudança muito enriquecedora, acho que do ponto de vista pessoal, profissional. E eu acho que melhor ainda foi poder ver que a gente sempre pode aprender mais a cada dia, né? A cada dia a gente pode ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje e assim sucessivamente, em todos os aspectos. E aí quando a gente fala de o que você chama de aprender, o mundo está em constante transformação, né, Aninha? E esse aprendizado, né, eu acho que tem vários tipos de aprendizado. Tem um aprendizado para a vida, que é quando você está aberto, de coração aberto, para você olhar para as transformações e você dizer assim, eu vou encarar, eu vou aprender, porque eu vou extrair de todos os momentos da minha vida coisas positivas. E isso a gente percebe ao longo dessa sua trajetória em que você vai, né, e você tem um caminho que pode parecer tortuoso, gente, mas não é. Esse caminho, ele é diferenciado. Ele é um caminho que faz você não cair. É você transformar esse desafio em crescimento. Isso daí é que a gente vê, né? Eu estava aqui para trabalhar na empresa do pai. Quantos alunos, quantas pessoas estão na dúvida, né? Então, só para compartilhar, aqui na Widen a gente tem, né, um teste vocacional que a pessoa pode fazer. Eu também, junto com a nossa equipe, a gente conversa, né? Porque a escolha da profissão, ela tem que ser algo muito
individualizado. E muitas vezes o jovem, né, ele ainda está se conhecendo. Então, como é que eu sei que aquela profissão vai ser para o resto da vida? E eu tenho uma coisa muito bacana. A profissão vai ser para o resto da vida? Não. Porque eu posso estar mudando, fazendo outras faculdades, fazendo outras pós-graduações. O que a gente não pode é parar de aprender. A gente tem que estar constantemente aprendendo. Tanto de forma formal, fazendo a graduação após um curso de extensão, mas principalmente aprendendo que nós estamos aqui na Terra para evoluir. E essa evolução, ela só pode ser um dia, eu quero amanhã ser melhor do que hoje. Sim. Perfeito nós não somos, mas a gente tem a capacidade de melhorar continuamente. E isso só pessoas com muita resiliência, com muita vontade de conseguir ser melhores. Ser melhor no sentido de ser humano, né? Então, eu sempre acredito que nós estamos sendo muito abençoados por Deus, né? Cada um tem o seu credo, a sua religião, mas essa vontade de querer ajudar, e eu sei que ao longo da sua trajetória, comecei na economia, mas fui para a liderança. Eu queria que você explicasse para a gente como é ser uma líder, mulher, na área financeira. Né? A gente sabe, né, que a área financeira ela é ocupada ainda por maior parte dos homens. E eu não entro aqui na seara que vai ser mais, que tem que ser tudo igual, não. Mas como é você estar nesse ambiente? Como é que você vê a evolução? Porque desde que a gente está aí contando, né, 20 anos de trajetória, lá atrás tinha um perfil e hoje, né? Hoje eu vejo você aqui chegando, uma simpatia, né? Eu vejo você aqui, será que tem que usar terninho, né? Eu acho que é uma coisa libertador. Sim. Então assim, a gente percebe que está tendo uma evolução e que a mulher ela pode ser mulher. Não é porque ela está num ambiente de números que ela precisa se embrutecer. Eu não sei nem se esse termo, gente, está correto, vocês me perdoem. Mas é no sentido de se masculinizar por algum motivo. Não, eu posso ser quem eu sou. Isso aí eu tenho uma história interessante. Porque assim, ao longo da minha caminhada, sim, as coisas mudaram muito. No passado, sim, a gente não podia ser simpático, porque financeiro tinha que ser hostil, rígido, aquele que batia na mesa, né? Aquele que punha ordem, né, nas empresas. E esse perfil caiu por terra, que a gente viu que não, assim, o mercado viu que não precisa disso. Não precisa. Uma vez, acho que há uns 15 anos, eu tive que passar, eu estava numa empresa, né, do agro e tive que passei por aqueles processos de coaching. E nessa, um foi muito bem sucedido, o outro eu tive dúvidas. Por quê? Porque a minha coaching, ela falava assim, você é muito simpática. E isso muitas vezes te tira autoridade. Então, você tem que pensar muito bem, porque assim, o body language fala muito. Eu concordo, o body language fala muito. Mas quem disse que eu preciso ser hostil, ou ser rígida, ou ser talvez até grosseira, para impor, às vezes, uma austeridade de despesa, ou um rigor de processos, ou um rigor de gestão, né, responsável numa empresa? Não, eu não preciso. E hoje, realmente, as pessoas já têm, o mercado já tem essa percepção de que sim, a gente pode ser feminina, sim, a gente pode passar um batom, a gente pode se arrumar, que isso não significa que eu tenho menos ou mais capacidade para tocar uma área financeira, para ser líder, né, de uma equipe grande. Não tem relação, não é isso. É muito mais sobre competência, muito mais sobre resiliência, muito mais sobre capacidade de conexões, capacidade, poder de persuasão. É muito mais sobre isso do que eu estar vestida num terninho. Mas sim, Aninha,
No passado, quando eu comecei, era terninho, sapato fechado, não podia gesticular muito, né? Tinha que ser aquela coisa mais contida. É como se a gente tivesse que ganhar na voz, na força, né? Não. Eu também vivi um pouco disso. Imagina, né, como é que era uma contadora falante, né? Porque eu escolhi contabilidade também, adoro números, mas eu acho que essa vontade, essa opção de você ser o que você é e ter a realidade de você, a sua fala ser condizente com a sua atitude. Então, se eu sou uma pessoa mais suave, isso não quer dizer que eu não vou ter a capacidade de cobrar, de exigir, de tomar, de decidir, e tomar, né? De decidir. Tomar decisões. Às vezes, né, o líder, ele toma algumas decisões que não são fáceis, não, né? Por bem da equipe, aí você vai para a perenidade e a tirar uma sustentabilidade da pessoa, companhia. trocar Sim. um perfil. Isso não é uma coisa simples, mas isso tem que ser encarado como uma necessidade e tem que ser feito. E aí você não precisa, né, ter isso. E uma outra questão que eu acho interessante é você falou da conexão, né? Eu acho que essa conexão, ela também tem se transformado, porque hoje você está num ambiente em que tem uma competição, mas ao mesmo tempo, se não tiver dentro de uma empresa uma rede de ajuda, a empresa é um sistema, ela trava, ela para e as coisas têm que ser resolvidas, porque tem que ter um tratamento geral de equipe. E aí eu queria que você comentasse um pouco como é uma empresa como a Solar tão grande, né, com tantas pessoas, e você nessa liderança, como é que você vê essas conexões, como é que você, como líder, quais são as dicas para você realmente conseguir se relacionar com os pares, com outros setores, porque às vezes, não estou dizendo que por A certo ou errado, mas às vezes os pensamentos são divergentes, né? Então, assim, essa é a grande beleza dos negócios. Que é o processo. Né? O controller né, vai cobrar regras mais rígidas, preparando a empresa para uma situação de uma fiscalização, enfim. E às vezes o setor de vendas, né, que é o setor, eu quero fazer isso aqui, calma, tem outro ritmo. Como é que você percebe isso hoje? O que você acha que teria como dar de dicas para os alunos e os nossos futuros alunos que estão aqui nos escutando? Ana, a empresa ela não sobrevive sem as vendas, né? Eu acho que a grande transformação do entendimento do que é a posição de um diretor financeiro, de um CFO, de alguém de posições de finanças, quando teve uma mudança muito grande ao longo desses anos. Não sei se você também teve essa percepção, porque realmente antes o diretor financeiro era o cara que punha as regras, os controles, os processos, que punha dificuldade, ele era visto como, não vou nem falar com ele, porque senão não vai dar certo. Não era assim? Era assim. Só que agora não é mais. Como a gente diz lá na Solar, todo mundo é vendedor e quem não é, ajuda a vender. Porque você concorda que se não tem venda, não tem empresa, né? Não tem produção, se não tem produção, não tem empresa. Não tem nada. Não tem nada. Então, eu acho que ao longo desse tempo, percebeu-se que o diretor, as posições de finanças, elas vão muito além do que de fato colocar dificuldades. Na realidade é o contrário, é viabilizar vendas, mas viabilizar vendas com segurança e pensar muito mais. Antes o contador, o financeiro, ele era aquele que fechava o resultado e explicava o resultado, ou seja, olhava para trás. Agora o financeiro, ele alavanca vendas, ele participa das decisões de futuro da empresa, decisões estratégicas. Então, eu te digo que por isso, então, é mais importante as conexões, concorda? Porque, sim, nós temos que ter, sim, aquelas regras, tem que ser...
Porque assim, quando todos percebem na corporação, em qualquer empresa, que o financeiro está ali com este papel estratégico de viabilizar vendas, de garantir a sustentabilidade da empresa, de trazer uma gestão de riscos, né, para que a empresa realmente possa ser perene porque a única certeza que a gente tem é que, como teoria econômica, depois de todo o ápice há uma depressão, né? Os momentos, os negócios são cíclicos. Então, o papel do financeiro é sim dar esses guidances. Mas se não dá esses guidances pondo dificuldade, você dá guidance pondo viabilidades, né? Você viabiliza soluções que mitiguem risco fiscal, que mitiguem risco de crédito, mas você viabiliza. Então hoje o financeiro deixou de ser visto como o tiozinho chato, né? E passa a ser mais uma posição a serviço de. A serviço de. E aí dentro dessa nosso papo, eu queria que você falasse, né? Porque a inteligência artificial, ela já está fazendo parte. E isso vem para transformar, e várias empresas, principalmente empresas com um quantitativo grande de colaboradores, muitas pessoas se perguntam, será que vai acabar o meu curso? Aí a gente, não. Será que agora, né, vai acabar a minha função? Calma, não é bem assim. Na realidade, como é que vocês estão lidando com essa transformação digital? Porque mais do que a inteligência artificial, as empresas estão tendo que preparar-se para uma transformação digital. E a IA, ela vai ser uma ferramenta para potencializar o que o colaborador fazia. No lugar de ser dois, um vai fazer, mas ele vai poder ter tempo para analisar. No lugar de estar aqui preparando um relatório, ele vai deixar de ter atividades repetitivas e chatas e ele passa agora para uma posição de análise e as decisões vão ter condições de ser melhores tomadas. Mas como vocês estão fazendo isso lá? Essa jornada de transformação, ela vem mexendo muito com as corporações, né? Porque existe um limiar muito estreito entre segurança da informação, Sim, né, e inteligência artificial e os agentes todas essas ferramentas que você hoje tem acesso. Então, a Solar está fazendo um movimento muito interessante e que eu tenho visto isso nas outras empresas também, que é justamente disso, assim, preparar o nosso arcabouço, né, os nossos alicerces para que as pessoas tenham esse pensamento. A transformação digital ela não vem para tirar os nossos trabalhos, ela vem para deixar a gente mais estratégico, para realmente, então, eliminar os trabalhos repetitivos, os trabalhos operacionais e abrir espaço para a criatividade, abrir espaço para a gente pensar diferente, fazer diferente. E se a gente não fizer diferente, a gente está fadado ao insucesso, porque o crescimento hoje é em PG, né? Então, exponencial. Então, se a gente não se prepara e não começa a mudar o nosso mindset para isso, olha, não tem que ter preocupação de, meu Deus, será que então não vai mais ter medicina? A gente não vai ter médico, não precisa mais de médico, nós vamos ali digitar no chat GPT e ele vai trazer o nosso diagnóstico. Não é isso, né? Essas ferramentas, elas vão ser alicerces, elas na realidade vão acelerar e eu acho que multiplicar as possibilidades de avanço, as possibilidades de sucesso, as possibilidades até de rentabilidade das empresas, né? Vai depender muito da forma que a gente gerencia esse paradoxo, né? Concorda que antigamente as pessoas falavam assim, informação é poder. Você lembra disso? Lembro. Então as pessoas cercavam, não compartilhavam poder, informação, porque elas pensavam que se eu compartilhar, ele vai saber fazer e aí pronto, eu tô frito, né? Mas não é bem assim. A gente sabe que eu falo que eu quero contratar gente muito melhor do que eu, não é não? Porque aí eu tenho um time maravilhoso. Por que eu quero contratar uma pessoa pior do que eu? Não, eu quero contratar melhor, muito melhor do que eu. Então eu acho que essa transformação digital veio para democratizar o conhecimento
e para nos desafiar a realmente fazer diferente. E aí, dentro desse contexto, se a gente estiver pensando, você que está aí nos escutando, tem que estar se preparando. Então, para uma pessoa que não tem um nível superior, ou fez uma pós-graduação, ou está parado, eu tenho um curso há 10 anos e eu não me reciclei. Então, assim, vai precisar parar, rever a sua trajetória profissional e vai ter que voltar a estudar. Não tem como. Então, estudar o conhecimento formal, aqui na UAI, numa graduação ou numa pós, mas você também pode participar de eventos, você pode estar escutando um Widencast como o nosso, que está sempre trazendo um livro, agora a gente está trazendo uma trajetória profissional, a gente sempre está com conhecimento, divulgando informações, mas as pessoas vão ter que trabalhar e vão ter que se colocar à disposição para aprender. E o que é a certeza? Não sabemos de tudo. Mas qual é outra certeza? Podemos aprender o que desejamos. Eu acho que isso é fundamental. Como educadora, lembrando, né, gente, estamos em outubro, dia do professor, esse foi dia 15, mas a gente vai estar comemorando sempre aqui o mês todo, viu? Você que é um educador, lembre-se, aqui é a casa do conhecimento. E a gente fala que é a família do conhecimento, porque mais do que uma casa é uma família, onde a gente quer acolher o nosso aluno e estar ao lado dele nessa trajetória acadêmica, para poder no final bater palmas e dizer, você não parou, você terminou uma graduação, você agora para a segunda, você vai para uma pós. Eu tenho alunos aqui que já estão na 4ª pós-graduação e não vão parar nunca, porque a melhor coisa é a gente ter essa vontade de aprender e compartilhar o que sabe, né? E aí, caminhando um pouquinho mais, né, falando aí do mês do professor, a gente também está, né, nesse período do Outubro Rosa, todo mundo de lacinho, né? Temos uma campanha muito bacana em todos os nossos polos, a gente está tudo enfeitado, mas mais do que isso, a gente sabe que o câncer de mama, ele é possível e pode ser, né, detectado no início e nós podemos nos prevenir. E esse é o caminho. E algo que a gente quer levar de informação é que muitas vezes nós mulheres cuidamos do outro, cuidamos da nossa família, cuidamos dos amigos, cuidamos de tudo ao nosso redor e acabamos esquecendo de cuidar da gente. E a vida vem e diz, você tem que cuidar de você. Então, nesse mês, que é o Outubro Rosa, é pra gente dar uma parada e dizer assim, eu tô cuidando de mim? Porque o autoexame a gente vai fazer agora, mas é pra gente estar fazendo sempre. A gente tem que estar alerta a qualquer mudança da nossa saúde, no nosso corpo, fazer os porquês, mas será que eu tô bem? O que é que tá acontecendo? Né? Isso é uma reflexão. Porque se a gente não cuidar do nosso bem mais precioso, né, eu não posso transferir para o outro o cuidado que eu tenho que ter. Como eu cuido de alguém se eu não estou podendo cuidar de mim? Então a gente queria dar, aí você que está nos escutando, falar um pouquinho para você fazer esse break. 2 minutinhos, dá um break, dá uma respirada, né? Faça o autoexame, se for o caso, busque uma ajuda. Né? A gente também, eu vou dar um spoiler aqui, a doutora Marjorie Mota vem também para compartilhar com a gente nesse mês de outubro, né? Mas eu queria que você desse uma mensagem sobre esse mês tão importante para nós mulheres. Talvez eu volte aqui um pouquinho, porque quando eu faço uma reflexão de tudo que eu vivi nos últimos tempos, vem pra mim na minha cabeça agora o quê? A única coisa que a gente sabe da vida é que a vida é cheia de incertezas, né? Ela é um livro, constantemente um livro aberto, com páginas em branco, que você começa a escrever
e de repente você fala, não, já sei o final. Não, a única certeza que a gente sabe é que a gente não sabe o final. E ao longo da nossa trajetória, as histórias vão mudando, né? Os caminhos vão mudando, as pessoas vão mudando, nós vamos mudando. E quando a gente não cuida da gente, como é que uma líder pode cuidar de pessoas se ela não cuida de si? Né? Como é que um líder pode achar que cuida de pessoas sem cuidar de si próprio? E cuidar de si não é só fazer exame, é também cuidar da alimentação, é também fazer atividades físicas. No passado, a gente tinha essa coisa de que legal, bonito e era quem? Era o primeiro a entrar no escritório e o último a sair. Isso é que era ser produtivo. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. A pessoa que é produtiva é aquela que dá o sangue, é sangue no olho ali, é eficiente, né? E cobra isso do time. Por quê? Não existem duas vidas, existe uma vida. Sim. A minha vida pessoal e profissional, elas estão interligadas, né? Ela está interligada. Então não tem, não, aqui é só minha vida profissional, não, aqui é só minha vida pessoal. E recentemente eu passei por uma situação que me deixou assim, de frente para um dilema. Eu tinha recém entrado na Solar Coca-Cola, tinha 4 meses mais ou menos de empresa, entrei saudável, com todos os exames em dia, kits de exame, né, todos os exames, ultrassom, mamografia, tudo feito a cada 6 meses, como era a minha indicação. E para minha surpresa, eu insistindo muito num desconforto que eu tinha, para minha surpresa eu descobri um câncer de mama, recém-ingressada na Solar. Eu me lembro muito bem que eu cheguei para a diretora de recursos humanos e para o CFO da Solar, falei, gente, olha, vamos ver o que a gente vai fazer, porque eu fui uma enganação aqui, né? Você contratou uma pessoa saudável e 4 meses depois a pessoa tá passando por um desafio desse. E fiz só um pedido, eu falei, eu posso continuar trabalhando? Porque eu vou fazer todo o tratamento que tiver que ser feito, mas queria continuar trabalhando. Você vai fazer da forma que você quiser. Então, assim foi... Espetacular, né? Espetacular, assim, esse acolhimento, esse cuidado, esse carinho. E entender que não existe receita de bolo. De novo eu digo isso. Por quê? Talvez outras pessoas prefiram se afastar, mas eu não. Eu preferi encarar e não viver, não me limitar na minha vida a um diagnóstico. Eu queria continuar produzindo, eu queria continuar ativa. Então fomos lá, foi uma jornada. 2 cirurgias, 6 sessões de quimioterapia, 15 sessões de rádio, e isso tudo eu fiz trabalhando. Então eu fazia quimioterapia num dia, no dia seguinte eu estava lá no escritório, né, pleníssima, ou pelo menos tentando estar plena. E o que eu digo para vocês é assim, hoje a tecnologia está avançadíssima, né, a medicina está muito avançada, e a medicina também está indo muito além de apenas conhecimento técnico, científico. A medicina é também acolhimento, a medicina também é empatia, a medicina também é abraço. E eu fui muito abraçada nesse momento, né? Tanto pela empresa como pela minha família, né? Meu marido, minha mãe, minhas irmãs. Então, eu acho que isso tudo me fez ver que nós somos nós somos um ser único, né? Sim, sim. E que tudo bem não estar bem em algum momento, né? Estar passando por alguns desafios. E eu não deixei nenhum momento de ser a mesma profissional que eu sou hoje. Então, depois do meu tratamento, eu acho que talvez eu tenha até ficado mais completa. Por quê? Porque eu vi que o destino, não existe destino, a gente é que faz essa caminhada. E a gente pode caminhar triste,
alegre, com coragem, né? Se acovardar. Então, a nossa caminhada, quem define é a gente, né? Então, ela pode ser mais leve ou mais pesada, dependendo de como a gente trata. Eu tive muito apoio de todas essas pessoas que estiveram comigo. Então, eu reforço muito para cada um de vocês. A medicina está aqui para nos ajudar. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. Se você não tem tempo, é porque você não está organizado o suficiente. Porque todos nós temos tempo. Ah, eu não tenho tempo para uma atividade física. Tem. É só você se organizar. Ah, eu não tenho tempo, ou eu não gosto de atividade física. Eu também não amo. Vamos ser sinceros? Eu faço direto, principalmente depois de passar por uma situação dessa, porque é cientificamente comprovado que a atividade física contribui para não haver a recidiva do câncer. Então, Ana, tratamento médico, exames, atividade física, alimentação, isso tudo faz da gente um profissional até mais completo. Por quê? Porque a gente tem a disciplina de fazer tudo nas suas horas, né? A gente tem também a disciplina, e eu não digo nem só a disciplina, eu acho que a gente tem o cuidado de olhar para a nossa família, cuidar da nossa família, cuidar da gente. E aí sim a gente entra no escritório, abre a porta e a gente está completo para cuidar pleno. Para cuidar das outras pessoas com que a gente está lidando. Eu queria destacar, né, porque eu estive, né, participando um pouco desse processo com você em alguns poucos momentos, né, mas eu acho que existe uma coisa que é não se vitimizar. A gente tem muitas pessoas que se vitimizam. São pessoas que começam a chegar e dizer assim, olha, porque eu tô. Não, você desde o começo foi uma guerreira, uma pessoa com uma energia positiva e dizer assim, eu vou vencer, está posto para mim, eu vou lutar da melhor forma possível. E você sempre foi guerreira. Então eu acho que isso é um exemplo para todos que podem estar aí passando por esse processo ou querendo esconder, né, que tem uma necessidade de buscar uma ajuda. Eu senti uma coisa estranha. Você investigou, porque você tinha todas as chances de não investigar. Sinais, gente, não investigar. E se você não investigasse, você não ia perceber, né? Mas assim, com certeza, né, esse momento na sua vida lhe transformou numa líder e numa pessoa incrível, né? Então, eu realmente acho que a gente valoriza o nosso tempo aqui diante das adversidades. E você falou muito bem, como eu vou lidar com elas? Essa escolha. Porque o cenário não vai mudar. É de cada um. O cenário está posto, ele está ali. Né? Quando eu tive o diagnóstico do câncer de mama estava posto. Ele não ia mudar, aquele cenário não ia mudar. O que pode acontecer é como eu conduzo a minha vida diante dessa adversidade, diante desse cenário. Não é fácil. Não é fácil, mas novamente é possível. E eu acho que a gente vai chegando para o final e assim, as possibilidades estão na nossa mão. Nós precisamos tomar as decisões de acordo com o nosso coração. Então eu queria que você, nesse mês de outubro, né, lembrasse de fazer o autoexame. Se for o caso, peça ajuda. Né? Ninguém está sozinho, a gente não vence sozinho na vida. O que é certo é que nós precisamos do apoio, da acolhida, seja pela medicina, seja na empresa, seja pelos amigos, pela família. Busque pessoas para te acolher. Esse mês de outubro é um mês de parada, reflexão, mas é um mês de atitude, né? E a gente não sabe o dia de amanhã, porém, o que é belo da vida é viver. É a gente todo dia poder acordar e agradecer a Deus pelo dom da vida, pela nossa saúde, pela nossa família
e até mesmo pelos desafios que ele nos coloca, porque são esses desafios que nos fortalecem e nos deixam uma pessoa mais completa, né? Sem dúvida, Ana. Os desafios, eles fazem com que a gente haja depois de uma forma tão diferente, porque ao longo da minha vida, voltando um pouquinho, quando você fala de liderança, o que esses desafios fazem com uma líder? Com um líder? Eles fazem com que a gente olhe, esteja do outro lado e veja a vida de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, na minha época, quando eu engravidei da Marina, que foi, né, a minha primeira filha, ela tem hoje 18 anos, era complicado nas empresas a gente engravidar, a gente era tida como não produtiva, né? Não, mas ela vai ter que ficar 4 meses de licença. Então, eu não tive licença, praticamente. Eu tive um neném e era amamentando e atendendo o telefone e trabalhando de casa. E o que eu hoje faço é justamente o contrário, né? A gente tinha vergonha de falar que queria ter filho, né? Tinha receio, talvez vergonha não seja a palavra, tinha receio de falar que ia ter filho, sim, né? Como é que o meu chefe vai ver? Eu quero engravidar, mas e aí? Eu falo ou não falo? Eu me transformei numa líder melhor. Por quê? Porque a coisa que eu mais quero é fazer com que o meu time feminino possa sim dizer que quer ter filho, possa sim dizer que ama a maternidade, que quer ter um segundo, um terceiro, né, filho, porque eu não vou impedir, pelo contrário, ela vai ter o direito a curtir esse momento com toda certeza. Talvez o direito que eu não tenha tido lá atrás. E agora, com essa experiência do câncer, mais uma vez eu tenho certeza que me transformou. Me transformou para eu ver justamente que eu sempre fui essa no passado, eu também não tinha tempo, eu fazia tudo correndo, sempre fui muito assim. Mas será que tem necessidade? Será que não cuidar de mim me faz uma profissional melhor? Pelo contrário, né? Então hoje eu tenho também esse cuidado com o meu time, que é de falar, gente, sim, você vai fazer atividade física, mas eu não tenho tempo. Então peraí, nós temos que ver o que está acontecendo, porque é para sim você ter tempo. Então, Ana, tudo isso faz a gente entender que a nossa vida é um sopro, né? A gente está aqui hoje e pode não estar amanhã. Qual a forma da gente estar bem e estar feliz? Cuidando da gente, não é? Olha, que lindo depoimento, e eu queria, assim, mais uma vez agradecer sua presença aqui no Aidencast, né? Nós vamos estar no Spotify, nós vamos estar no canal do YouTube e mais do que isso, nós vamos estar no seu coração, porque aqui o nosso lema é vida e carreira. A gente está falando de carreira e ao mesmo tempo a gente está falando da vida, porque não tem como desassociar quem nós somos. E se você não pôde ver tudo, grava, compartilha para os seus amigos e lembra, não podemos parar de aprender. Estamos juntos nessa caminhada. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada.